A discussão sobre a grande barragem do renascimento etíope deixou de ser apenas um assunto de desenvolvimento interno para a Etiópia ou um projeto de geração de energia elétrica, transformando-se numa questão de destino que ameaça a segurança nacional do Egito e do Sudão, colocando o futuro de toda a região em risco. Desde que a Etiópia iniciou, em 2011, a construção dessa enorme barragem no Nilo Azul, a região entrou num ciclo de tensões políticas e preocupações de segurança. Enquanto alguns veem o projeto como um passo legítimo para o desenvolvimento, outros o consideram uma bomba hidráulica, prestes a explodir, capaz de desencadear crises existenciais com consequências imprevisíveis. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nos detalhes da barragem do Renascimento. Exploraremos seus antecedentes e dimensões. Revelaremos os riscos ocultos por trás dela, desde enchentes catastróficas e ameaças à barragem de Assuã, no Egito, até a possibilidade de a região entrar numa guerra aberta pela água. Também abordaremos os boatos e os fatos, desmontaremos os cenários possíveis e falaremos sobre a opção militar egípcia, como ferramenta colocada sobre a mesa caso a diplomacia fracasse. Fiquem conosco até o final e não esqueçam de apoiar o canal, deixando o seu like e se inscrevendo para receber todas as novidades. Em 2011, a Etiópia iniciou a construção da grande barragem do Renascimento no Nilo Azul, um dos maiores projetos destinados à geração de eletricidade, através de energia hidrelétrica. A barragem possui uma capacidade de armazenamento impressionante de 74 bilhões de metros cúbicos de água, tornando-se o maior projeto hídrico da África em termos de volume de armazenamento. Esta barragem tem como objetivo gerar mais de 6.000 megawatts de eletricidade, o que concederá à Etiópia uma enorme capacidade para atender às suas necessidades energéticas e impulsionar o desenvolvimento econômico local. No entanto, apesar dos ambiciosos objetivos de desenvolvimento da Etiópia, a barragem do Renascimento suscitou grandes preocupações no Egito e no Sudão. Ambos os países acreditam que o projeto representa uma ameaça aos seus direitos sobre as águas do Nilo, fonte vital de vida para ambos. No Egito, mais de 100 milhões de pessoas dependem essencialmente das águas do Nilo, seja para consumo, agricultura ou indústria, sendo que o rio representa 95% de toda a água utilizada no país. Já o Sudão também depende do Nilo Azul para irrigação agrícola e geração de eletricidade a partir das barragens existentes. O grande problema reside na ausência de acordos legais vinculativos que regulem o processo de enchimento e operação da barragem. Sem um acordo legal que estabeleça mecanismos de cooperação entre Etiópia, Egito e Sudão, permanecem as preocupações de que a barragem do Renascimento possa reduzir a cota do Egito e do Sudão nas águas do Nilo, especialmente em períodos de seca, ou caso o enchimento da barragem seja feito rapidamente, sem coordenação com os países situados a jusante. Este cenário ameaça agravar a crise hídrica na região, podendo levar a um conflito por água que afetaria diretamente a segurança hídrica e alimentar do Egito e do Sudão. Se o pior cenário se concretizar e a barragem do Renascimento etíope entrar em colapso, as consequências seriam catastróficas, tanto para o Egito quanto para o Sudão, devido à dependência direta de ambos das águas do Nilo Azul, que representam a artéria vital da região. No caso do Egito, o fluxo súbito de enormes volumes de água atingiria primeiro as regiões do Alto Egito, avançando até o Delta, onde o país sofreria inundações devastadoras, cobrindo vilarejos e cidades próximas ao curso do rio. Esse cenário implicaria na destruição generalizada de terras agrícolas e grandes perdas na produção de alimentos, além do colapso de infraestrutura, incluindo casas, estradas e pontes.
A catástrofe não se limitaria a isso. A represa de Assuã, que é o principal bastião hídrico do Egito, poderia não suportar o fluxo torrencial de água, colocando sua estrutura em risco de colapso e levando ao desmoronamento de todo o sistema hídrico egípcio. Com a diminuição subsequente do nível das águas do Nilo após essa tragédia, as terras agrícolas se degradariam, perdendo fertilidade. A salinidade do solo aumentaria, reduzindo as áreas cultiváveis, e culturas essenciais, como trigo, arroz e milho, seriam severamente afetadas. Essa situação ameaçaria diretamente a segurança alimentar, elevaria os preços dos alimentos e colocaria a economia agrícola egípcia sob imensa pressão. Quanto ao Sudão, que está geograficamente mais próximo da barragem, o cenário seria ainda mais trágico e complexo. O fluxo súbito das enormes ondas de água inundaria vastas áreas do território sudanês, arrastando cidades e vilarejos localizados às margens do Nilo Azul. As regiões em torno das barragens de Roseires e Sennar seriam as mais afetadas, sofrendo quase uma destruição total das infraestruturas e das residências, além de enormes perdas agrícolas. O colapso da barragem do Renascimento não se limitaria a inundar as terras sudanesas, podendo também destruir as barragens existentes, em especial a barragem de Roseires, que é fundamental para a gestão hídrica no Sudão. A destruição dessas instalações ampliaria ainda mais a catástrofe, colocando o país diante de uma crise humanitária sufocante, com falta de alimentos e destruição em larga escala da infraestrutura. Os impactos sociais e econômicos seriam igualmente graves, pois as inundações provocariam o deslocamento massivo de milhões de sudaneses em busca de abrigo e de fontes de alimento, em um contexto de infraestrutura incapaz de absorver essas populações. Cidades importantes, como Khartoum e Omdurman, enfrentariam pressões extremas, aumentando a sobrecarga sobre os recursos limitados e agravando a situação humanitária, dificultando a garantia das necessidades básicas da população. Nos últimos anos, surgiram muitos boatos sobre a barragem do Renascimento etíope, o que provocou grande preocupação no Egito e no Sudão, e aumentou as tensões entre os países envolvidos. Um dos boatos mais difundidos é a possibilidade de colapso repentino da barragem devido à atividade sísmica na região ao seu redor. Alguns acreditam que qualquer tremor de terra poderia causar grandes rachaduras, resultando em uma inundação catastrófica que ameaçaria terras agrícolas e infraestrutura no Egito e no Sudão. Embora essas preocupações pareçam lógicas para o público em geral, estudos de engenharia etíopes e internacionais confirmam que a barragem foi construída segundo padrões elevados, capaz de resistir a grandes terremotos. Seu projeto leva em consideração todos os fatores de segurança, utilizando tecnologias que previnem danos causados por vibrações sísmicas. Portanto, a hipótese de um colapso repentino não tem uma base científica sólida e permanece um evento extremamente improvável. Outro boato que ganhou atenção pública está relacionado ao uso da barragem pela Etiópia como arma política contra os países adjacentes. Alguns acreditam que Addis Abeba poderia controlar o fluxo das águas do Nilo, reduzindo as cotas do Egito e do Sudão e abrindo espaço para pressões e negociações políticas. No entanto, a Etiópia negou categoricamente essas alegações, afirmando que o objetivo da barragem é gerar energia hidrelétrica para atender às suas necessidades de desenvolvimento e não praticar chantagem política. Além disso, destacou seu compromisso com o Acordo de Declaração de Princípios assinado com o Egito e o Sudão, que prevê cooperação justa e equitativa na gestão dos recursos hídricos compartilhados. Assim, essas preocupações refletem mais ansiedades políticas e históricas ligadas à sensibilidade do tema da água do que evidências concretas. As preocupações ambientais e econômicas relacionadas à barragem do Renascimento constituem um eixo central nas discussões em curso, pois seus impactos potenciais não se limitam à redução da cota de água do Nilo para o Egito e o Sudão, mas também ameaçam o equilíbrio ambiental e econômico de toda a região.
Do ponto de vista ambiental, a diminuição da biodiversidade é um dos maiores riscos. A redução do fluxo de água provocaria o declínio das inundações anuais, que antes renovavam a vida no delta do Nilo e mantinham a fertilidade do solo. Esse declínio afetaria diretamente os ecossistemas sensíveis, destruindo vastas áreas de terras agrícolas e aumentando a salinidade do solo, o que ameaçaria os organismos que dependem desses ambientes. Plantas e animais que dependem do rio para alimentação e reprodução seriam os mais vulneráveis, podendo levar a um desequilíbrio grave no equilíbrio ecológico do Egito e do Sudão. Além disso, surge o problema da poluição da água. A redução do fluxo aumentaria a concentração de poluentes no Nilo, devido à ausência do efeito de diluição natural, agravando os riscos à saúde da população devido à deterioração da qualidade da água. Essa poluição poderia causar a disseminação de doenças transmitidas pela água, como cólera e tifo, além de prejudicar o meio marinho e a vida terrestre que dependem de água doce e limpa. No âmbito econômico, os maiores desafios estão relacionados à segurança alimentar do Egito e do Sudão. Com a redução dos níveis de água no Nilo, as principais culturas agrícolas seriam diretamente afetadas. A escassez de água levaria à diminuição das áreas cultivadas e ao aumento da seca em vastas regiões. O Sudão, que depende fortemente da irrigação por inundação, veria a produção de culturas relacionadas ao fluxo do Nilo diminuir, enquanto o Egito enfrentaria uma grave crise nos preços dos alimentos devido à queda na produção agrícola, aumentando a pressão econômica sobre as famílias, uma vez que a agricultura é uma fonte principal de alimento. As repercussões não se limitam à agricultura, estendendo-se também ao setor de energia. A má gestão da água poderia causar interrupções no fornecimento de eletricidade nos dois países, especialmente no Egito, onde a barragem de Assuã depende do fluxo de água para gerar energia hidrelétrica. Caso as redes hídricas ou barragens sofram perturbações devido à escassez de água, todo o setor energético poderia entrar em colapso, afetando diretamente todos os demais setores econômicos, da indústria aos serviços públicos, incluindo a agricultura, que depende diretamente tanto da água quanto da eletricidade. Diante dos desafios impostos pela barragem do Renascimento, o Egito não se limitou a monitorar os acontecimentos, mas rapidamente tomou medidas práticas para proteger sua segurança hídrica e garantir a continuidade do fluxo de recursos vitais. Entre as principais ações está o fortalecimento da barragem de Assuã, por meio de manutenção periódica e atualização das tecnologias de proteção, utilizando os métodos tecnológicos mais avançados. Foram também implementados sistemas de monitoramento precisos, capazes de detectar quaisquer mudanças ou pressões repentinas que possam afetar a barragem, aumentando sua capacidade de absorver grandes volumes de água caso haja um fluxo inesperado devido a qualquer falha ou incidente na barragem do Renascimento. Ao mesmo tempo, o Egito não negligenciou a preparação para cenários de emergência, estabelecendo planos abrangentes para lidar com possíveis inundações. Esses planos incluem a construção de canais de drenagem para desviar o excesso de água para áreas seguras, longe de aglomerados populacionais e terras agrícolas, minimizando o risco de danos significativos à infraestrutura e às culturas. O Sudão, por sua vez, viu-se no epicentro dos desafios hídricos impostos pelo projeto etíope, o que o levou a adotar medidas semelhantes focadas no fortalecimento de sua infraestrutura hídrica existente. O governo sudanês trabalhou no reforço de suas principais barragens, como a barragem de Roseires e a barragem de Sennar, adicionando tecnologias modernas que aumentam sua capacidade de suportar pressões decorrentes de aumentos repentinos no fluxo de água. Essa abordagem ajudou a reduzir a probabilidade de colapso ou danos graves caso ocorram grandes inundações. Além disso, as autoridades sudanesas elaboraram planos detalhados de evacuação em caso de desastres inesperados, identificando as áreas de maior risco e preparando mecanismos para transferir a população
para abrigos seguros, fornecendo as necessidades básicas para garantir sua segurança. Foi também estabelecido um sistema de resposta rápida, capaz de intervir imediatamente para minimizar os impactos de qualquer possível enchente. No contexto da crise hídrica relacionada à barragem do Renascimento, aumentaram as declarações egípcias que sugerem a possibilidade de recorrer à opção militar para proteger os direitos históricos sobre as águas do Nilo. Apesar do Egito ter buscado desde o início o caminho diplomático para alcançar um acordo vinculativo sobre o enchimento e operação da barragem, o fracasso repetido das negociações colocou a opção militar na mesa como último recurso caso o horizonte político se bloqueie. O discurso militar egípcio não se tratou apenas de ameaças midiáticas passageiras, mas está ligado a uma longa história de dependência quase total do Egito das águas do Nilo. Com os passos unilaterais da Etiópia desde 2011, o Egito percebeu que sua segurança hídrica e alimentar estava ameaçada de forma existencial, tornando a opção de intervenção militar um tema presente nos debates oficiais e estratégicos. Diversos fatores podem levar o Cairo a considerar seriamente essa opção, incluindo a postura inflexível da Etiópia nas negociações, a insistência de Addis Abeba em prosseguir com o enchimento sem consenso e os riscos diretos à segurança hídrica egípcia, com possíveis crises alimentares e econômicas. O pior cenário, apontado por alguns especialistas, seria o colapso da barragem devido à falha de engenharia ou desastre natural, o que poderia causar inundações devastadoras em toda a região, tornando a intervenção militar, do ponto de vista egípcio, um meio de conter o desastre antes que ele ocorra. Caso o Egito decida executar uma ação militar, os cenários possíveis variam desde ataques aéreos precisos, visando instalações essenciais da barragem, operações de sabotagem limitadas, conduzidas por forças especiais para enfraquecer sua estrutura, até uma intervenção terrestre em condições extremas. No entanto, esses cenários carregam consequências graves, podendo provocar uma escalada regional ampla, envolvendo Sudão e outros países do Nilo, além de possíveis reações internacionais negativas que colocariam o Egito em isolamento diplomático ou sujeitariam o país a sanções econômicas. Qualquer ação militar também poderia comprometer o sistema hídrico regional, aumentar a escassez de água e intensificar tensões políticas entre os países do Vale do Nilo, tornando a opção militar um espectro cheio de riscos que deve ser comparado cuidadosamente com as alternativas diplomáticas e legais disponíveis. Para evitar deslizar para um confronto militar, a melhor solução continua sendo alcançar um acordo legal vinculativo, que defina regras justas e equilibradas para o enchimento e operação da barragem, com a necessidade de um mecanismo de monitoramento internacional independente que garanta transparência na gestão do reservatório. Além disso, o fortalecimento da cooperação regional entre Egito, Sudão e Etiópia, por meio de plataformas de diálogo coletivo, pode constituir um caminho mais sustentável para resolver a crise e manter a estabilidade regional, longe da sombra da guerra. No final, a barragem do Renascimento continua representando uma ameaça real à segurança hídrica do Egito e do Sudão, mas a opção militar permanece como um dos cenários que não pode ser descartado, caso as negociações diplomáticas falhem. Portanto, os três países devem buscar soluções pacíficas que equilibrem desenvolvimento e direitos hídricos, evitando deslizar para guerras da água que poderiam prejudicar todas as partes. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de acompanhar novidades, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber todo o conteúdo novo.